O consórcio ele pode ser mais caro que um financiamento. Isso daí, por incrível que pareça, pode ser. Por quê? Imagina uma seguinte situação. Você tem uma carta de 100 mil com uma taxa de administração de 15%. Só que para você ter acesso aos 100 mil reais, você precisa colocar na operação 50%, 60%, 70%. Eu vou dar um exemplo de 60%. Você vai lá e coloca 60 mil para você ter acesso a 100 mil reais. Quando você vai calcular o custo efetivo, o famoso SET, ele vai recair sobre o dinheiro novo. E esse dinheiro novo vai ter uma PMT. Não ser muito técnico aqui, PMT é você trazer a taxa presente. E muitas vezes essa taxa ela acaba saindo mais que o financiamento porque ainda tem a correção do INCC. Então, muitas vezes, quando as pessoas entram em um grupo, elas precisam ter consciência o que está sendo praticado de lance livre, caso ela tenha urgência. Não existe dinheiro caro ou barato. Depende da necessidade do cliente. O que para você pode ser caro, se a gente falar assim, nossa, 2% ao mês, caríssimo, né? Realmente, para mim também é caro. Mas e se o cara ele vai usar a carta de crédito dele para fazer um capital de giro, por exemplo, né? Fazendo uma alienação fiduciária. Que tem um taxa muito maior. É, isso. Ele faz uma alienação. Não, com a própria carta de consórcio, você pode fazer um pedido de reforma. E nesse pedido de reforma, o dinheiro vai cair na sua conta. E você pode usar da maneira que você quiser. Ou para reforma, ou mesmo para fazer um capital de giro. Exatamente. São diversas possibilidades, tá? E se você acaba encontrando 2% ao mês, e na empresa do cliente, né, do potencial empresário aí, ele tem uma operação que rende 50% no ano para ele. Esses 2% é barato. Então, não existe dinheiro barato ou caro. Você tem que entender para que o cliente vai usar e aí sim você traça a melhor estratégia. Olá, sejam bem-vindos ao Block BR Insight e hoje o tema do nosso episódio é Consórcio Digital da Consorx, menos promessa, mais planejamento e transparência. E antes de você avançar com a gente nesse conteúdo que é importante para você, eu quero que você se inscreva no canal aqui do Block BR Insights, você ative as notificações no YouTube e lá no Spotify para você avaliar o nosso programa, escute o nosso episódio até o final para você avaliar com 5 estrelas e compartilhe o Block BR Insights com mais pessoas. E para falar sobre o tema, eu estou aqui com um convidado que ele é CEO e um dos fundadores também da Consorx. Seja muito bem-vindo ao Block BR Insights, Fernando Faria. Muito obrigado, Eric. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está assistindo. É um privilégio estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência e minha jornada de vida. Legal, legal. E conta um pouquinho para nós aí, o que é a Consorx? Consorx, eu diria que será uma evolução dos consórcios que nós temos hoje no Brasil. Então, nós conseguimos colocar em uma plataforma digital onde a gente vai mostrar para os clientes, educar esses clientes e curiosos que o consórcio sim é bom e dá sim para você fazer um bom planejamento e uma boa estrutura com muita transparência. Legal, legal. Consórcio é um mercado bem tradicional, já existe, né, há muitos anos. O que vocês estão trazendo assim, de inovação nesse setor? São mais de 60 anos de consórcio. Nossa, 60 é bastante tempo, né? Exatamente. E esses 60 anos teve muitas histórias. Histórias, por exemplo, que você, no início a gente comprava videocassete, né? Não é bem da minha época, mas se comprava videocassete com consórcio. A minha mãe já comprou videocassete, televisão com consórcio da Sharp. Exatamente, tá vendo? Sempre algum familiar assim, Isso. né? Já teve experiência com consórcio, exatamente. Legal. E como que você enxerga, assim, por exemplo, essa questão de inovar, né? Nesse espaço que é tão tradicional? Tem um espaço enorme dentro da área de consórcio que as pessoas elas não enxergam. A Consorx ela vai trazer uma possibilidade da pessoa entender o que realmente é o consórcio, se serve e se está no momento de vida dela. Porque o consórcio hoje ela pode ser uma ferramenta muito ruim ou uma ferramenta excelente. E com a Consorx e com toda a transparência do nosso sistema, nós vamos ajudar esses clientes a entenderem melhor e saber realmente o produto financeiro que elas estão entrando. Porque a gente sabe que consórcio, dependendo do prazo,
pode ser de 36 meses a 180, 240 meses, né? É uma vida toda, por isso que essa decisão tem que ser tomada muito consciente e não da forma que hoje se vende o consórcio, aleatoriamente, dizendo que é para todo mundo, que serve para todo mundo. Não, precisa entender realmente o momento de vida e a pessoa entender o que é o consórcio realmente. O que eu vejo hoje é que muitas pessoas entendem o consórcio como apenas a questão do sorteio, né? E contam com a sorte. Mas como que é esse processo que vocês pretendem ajudar na construção de uma estratégia de aquisição ou formação de patrimônio? A partir de 2008, né, que teve a lei do consórcio, a 11.975, ela deu muita clareza para todas essas operações. Hoje você tem grupos que, obrigatoriamente, uma cota tem que ser sorteada. Então, isso é inevitável. Então, quando você entra num consórcio, uma cota ela tem que ser por sorteio. E existem grupos diferentes onde você pode configurar esses grupos, né, de acordo com a administradora, para que se tenha mais contemplações através do lance livre, ou mais contemplações através dos famosos lances embutidos, os lances fidelidades. São grupos que você vai colocando e explicando para o seu cliente em qual momento que ele está e qual direcionamento. Você vai direcionar o cliente, olhando mais como uma venda consultiva. Sim. Então a Consorx está chegando no mercado justamente para tornar esse mercado mais acessível e com uma venda consultiva através dos nossos consultores. Eu estava até comentando das minhas experiências com consórcios que não foram bem sucedidas, e eu quero que você entre nesse assunto de quando o consórcio ele faz sentido e quando ele não faz sentido para uma pessoa. A gente estava até comentando da questão, né, de você vender a verdade. Eu queria que você comentasse mais sobre essa venda consultiva, mas como que você olha o cliente para poder enxergar o que de fato ele precisa para ele não entrar numa furada? Tá. Isso daí é uma excelente pergunta. E, na minha opinião, o consórcio não é para todo mundo. O consórcio, primeira etapa, você tem que entender a parcela que você vai assumir. Essa parcela, ela tem que ser paga fielmente. Eu sei que no decorrer aí da vida, a gente acaba priorizando umas coisas ou outras, ou o orçamento acaba tendo um gasto a mais. Então, a parcela do consórcio é a primeira etapa para você entender se isso daí vai fazer sentido. O que mais tem no mercado é pessoas que querem comprar, por exemplo, um imóvel de 1 milhão, só que as condições financeiras dela, para ela comprar, cabe um imóvel de 600 mil, ou seja, cabe uma parcela de 600 mil. Porque a parcela, a pessoa precisa pagar tranquilamente. E não faz sentido entrar no consórcio se você vai atrasar a parcela. Porque quando você atrasa a parcela, você não participa da assembleia. Você dá chance para uma outra cota ser sorteada ou ter possibilidades de lance livre. E até tem um ponto importante, né? Você falou desse exemplo que você deu aí. A pessoa tem condição de comprar um imóvel de 600, mas ela vislumbra um de 1 milhão. Até porque a taxa de juros, quando você olha, né, os planos de consórcio, normalmente é menor do que um financiamento tradicional. Será que também não é por isso que as pessoas tomam essas decisões? Você tocou num ponto muito importante. Taxa de administração. Existe um fator muito importante. O consórcio ele pode ser mais caro que um financiamento. Isso daí, por incrível que pareça, pode ser. Por quê? Imagina uma seguinte situação. Você tem uma carta de 100 mil, tá? Com uma taxa de administração de 15%. Só que para você ter acesso aos 100 mil reais, você precisa colocar na operação 50%, 60%, 70%. Eu vou dar um exemplo de 60%. Você vai lá e coloca 60 mil para você ter acesso a 100 mil reais. Quando você vai calcular o custo efetivo, o famoso SET, ele vai recair sobre o dinheiro novo. E esse dinheiro novo vai ter uma PMT. Para não ser muito técnico aqui, PMT é você trazer a taxa presente. E muitas vezes essa taxa ela acaba saindo mais que o financiamento porque ainda tem a correção do INCC. Então, muitas vezes, quando as pessoas entram em um grupo, elas precisam ter consciência o que está sendo praticado de lance livre, caso ela tenha urgência. Porque no consórcio tem duas maneiras de você ser contemplado.
Ou é por lance, aí tem os diversos lances, né? Lance embutido, que depende da sorte, você tem que estar próximo do número de contemplação, número de sorteado. Lance fidelidade, que você junta determinadas parcelas adimplentes para você ter acesso a esse grupo exclusivo. Enfim, os lances ou sorteio. Sorteio a gente sabe que é sorte. E a forma de você ser contemplado o mais rápido possível não tem outra maneira. É lance livre. Então, se você... lance livre. Exatamente. Se o cliente ele tem pressa na contemplação, toda a operação que o consultor tem que prever e fazer o cálculo é quanto que estão praticando nos lances livres desse grupo e quantas para ele ter uma projeção de quanto é necessário para ser contemplado. Exatamente. E, Eric, não existe dinheiro caro ou barato. Depende da necessidade do cliente. O que para você pode ser caro, se a gente falar assim, nossa, 2% ao mês, é caríssimo, né? Realmente, para mim também é caro. Mas e se o cara ele vai usar a carta de crédito dele para fazer um capital de giro, por exemplo, né? Fazendo uma alienação fiduciária. Que tem um taxa muito maior. Isso. Ele faz uma linha. Não, com a própria carta de consórcio, você pode fazer um pedido de reforma, tá? E nesse pedido de reforma, o dinheiro vai cair na sua conta. E você pode usar da maneira que você quiser, ou para reforma, ou mesmo para fazer um capital de giro, exatamente. São diversas possibilidades, tá? E se você acaba encontrando 2% ao mês, e na empresa do cliente, né, do potencial empresário aí, ele tem uma operação que rende 50% no ano para ele. Esses 2% é barato. Você entende? Legal. Então, não existe dinheiro barato ou caro. Você tem que entender para que o cliente vai usar. E aí sim você traça a melhor estratégia, se ele tem tempo, se ele não tem, se ele tem liquidez no momento, se não tem. Então, são várias formas de você ir construindo com perguntas. Você sempre tem que fazer muitas perguntas. Até o próximo a pergunta que é o que o cliente ele precisa entender antes de entrar naquele contrato ali. Exatamente. Esse daí é fundamental você fazer as perguntas certas para o cliente, entender o momento dele e aí sim você falar, bom, vai servir para você. Por exemplo, o momento ideal para entrar no consórcio, para mim, né, como CEO, e eu amo a operação consórcio, desde que seja muito bem estruturada, é hoje. Não tem amanhã, nada, é hoje. Claro que você vai perguntar para o cliente o que ele espera. Ele espera comprar um imóvel, ele quer fazer uma reforma, ele quer fazer uma construção. E aí sim você vai adequando as necessidades dele e buscando o melhor grupo para ele. Legal, legal. E como que a Consorx pretende atuar nesse setor? Vamos lá, com uma liberação de crédito otimizada. Nós temos aí um mercado onde a liberação de crédito hoje ela é feita 100% manualmente. Então, envio de documentações que demora 2, 3 dias úteis para serem analisadas, nós vamos conseguir otimizar com toda a infra da BlockBR, usando ali os agentes EAI na filtragem da documentação. Então, a liberação de crédito, a gente quer entregar o crédito mais rápido possível para o cliente. Outra forma, na venda transparente. Quando um consultor for atender um cliente, ele vai mostrar algumas características que fazem do grupo que atendam às necessidades dele. Exemplo, você saber a adimplência desse grupo, quantas cotas efetivamente estão sendo contempladas, se existe ou não especulação de lance que vai ser proibido na nossa administradora. É óbvio, pode acontecer, mas os consultores que especularem, ou os clientes que especularem lance, ou seja, dar um lance para não pagar, vai ter penalização. E isso faz com que você tenha um lance livre equalizado e um lance livre realmente de pessoas que querem aportar ali para conseguir o crédito. Legal. Fernando, você vem há anos atuando nesse setor. O que você você lida diretamente com o cliente, com objeção, com expectativa e também o pós-venda. E o que essa vivência de campo ela ensina que muitas estruturas, as tradicionais, elas acabam ignorando? Quando você está no campo, você acaba conversando e entendendo diversos cenários. E esses cenários fazem com que você cada vez mais vá aprendendo com o mercado. E você vai
vendo, nossa, eu poderia melhorar aqui, eu poderia melhorar ali. Então, um dos fatores principais que a Consorx vai ser focada em lances livres reais. Legal. A gente quer entregar o crédito para o cliente que tem a capacidade de dar lance livre. É óbvio que existem pessoas que querem investir no consórcio. Mas a maioria dessa vivência de campo mostra para mim que quem entra no consórcio, ela quer efetivamente ter acesso ao dinheiro. Ela não quer, ela não olha ainda, o brasileiro não olha ainda o consórcio como um investimento. É óbvio que a gente vai educar. Legal. Quando eu falo consórcio e investimento, são aqueles clientes que eles entram, pagam a parcela fielmente sem atrasar. E Às vezes não tem nem expectativa de ser sorteado. Exatamente. Eles querem uma forma de guardar dinheiro, né? Que tem muita gente que precisa pagar um boleto para não ter aquela cultura de colocar o investimento. E funciona. É essa cultura de você ter uma obrigação de pagar um boleto e você tá fidelizado aí nesse pagamento, funciona muito bem e é uma forma realmente de você guardar dinheiro. Legal. E quando você contempla, existe um mercado secundário que nós vamos explorar muito na Consorx, que é a venda da sua carta. E essa venda, ela tem um ágio e esse ágio vai ser realizado para você. Legal. E aí quando a gente fala de lance, grupo, prazo e contemplação, onde que está a estratégia que mais funciona e como o cliente ele deve olhar para isso sem cair numa promessa que seja fácil? Mais uma vez, né? Eu acho muito importante o cliente ter conhecimento do momento dele, o consultor direcioná-lo a um grupo. Por exemplo, se o cliente ele tem uma expectativa de contemplar em 3, 4, 5 meses e ele tem a capacidade financeira, nós vamos olhar o quê? Um grupo que esteja contemplando muitas cotas pelo lance livre. E na Consorx nós vamos ter várias chamadas. O que é uma chamada? É assim, o João deu 70% de lance, o Zé deu 69% de lance. E o Rodrigo deu 65% de lance. Na primeira chamada, vai ser chamado. Se ele não pagar o boleto, vai para a segunda chamada. E depois terceira chamada. Por isso que é importante estar adimplente. Exatamente. Sempre estar adimplente. Para você ter essa situação. E nós vamos esgotar o dinheiro do grupo, entregando o crédito para o cliente. Ou seja, se tiver 10 chamadas, nós vamos ter, porque a gente quer esgotar o dinheiro do grupo, priorizando o lance livre. E na Consorx, depois dos diversos, a gente quer abrir muitos grupos na Consorx, nós vamos ter também grupo para investidores, que vai priorizar o quê? Lances que o cliente não precisa necessariamente tirar dinheiro do caixa dele. Só a proximidade e a adimplência dele faz com que ele seja contemplado se ele estar próximo do número de contemplação. Legal. Tá? Legal. E aí eu quero que você comentou um pouco da questão da infraestrutura, né? Que usa a infraestrutura da BlockBR. Eu quero que você comente bastante como que essa tecnologia ela vai melhorar o mercado de consórcios sem descaracterizar o produto. Vai ser uma venda muito fácil, vai ser uma venda com entendimento, um contrato muito fácil de se ler. Quando você otimiza ali toda a parte de transparência, você, usando a tecnologia da BlockBR, você consegue mostrar para o seu cliente que ele está entrando em grupos específicos com as regras claras. Essa transparência, juntamente aliadas na configuração do grupo, faz com que o cliente entenda melhor aonde que ele está entrando, que grupo que ele está entrando. Porque se você fizer uma pesquisa de mercado e chegar aos clientes, perguntar para eles, você já fez consórcio? Já fiz. Então faz o seguinte, quantas cotas estão contemplando no seu grupo? O cliente não sabe te responder. Sim. Qual que é a adimplência do seu grupo? O cliente também não sabe responder. E a gente espera trazer essa transparência. Essa transparência para ter na ponta da língua do cliente. Ele vai saber exatamente. Para numa conversa de bar, e ele fala assim, putz, eu tenho o consórcio Consorx. E ele já conseguir ter acesso a essas informações. Fácil. Então, hoje você falar, por exemplo, grupos que contemplam 50, 60 cotas por mês, isso é fenomenal. E tem administradores que contemplam 5 ou 3 cotas por mês. Então, você preferia estar em qual grupo? Que contempla 50 ou com o mesmo número de cotas? Ou um grupo que contempla 5 cotas? Legal. Tá? Legal. E para quem está na dúvida, né, se deve começar agora ou esperar o momento ideal para investir em consórcio, qual que seria
a sua orientação mais honesta para essa pessoa? Ela entender o momento de vida dela. Se ela consegue pagar uma parcela de consórcio e tendo todo esse auxílio, toda essa venda consultiva, o momento, sabe quando que é? É hoje. Porque você fica adiando e você adiar o plano do seu futuro vai te cobrar lá na frente mais caro. Quantas vezes vocês olham pessoas com... por exemplo, a minha mulher ela é médica. Uhum. E eu vejo médicos com 65, 68 anos fazendo plantão. Uhum. Desculpa, isso para mim mostra que não houve um planejamento financeiro na vida da pessoa. Uhum. Sim. Então, o planejamento financeiro ela começa enquanto você é jovem, enquanto você tem capacidade. Sempre dá tempo, mas sempre você tem que pensar onde eu quero estar amanhã e perder essa ilusão de dinheiro rápido. Não existe dinheiro rápido. Existe construção de patrimônio. Existe o tempo. Existe a parcela. E você ter a possibilidade de entender ainda esse mercado vai ser muito benéfico para todo mundo. Legal, muito bom. E daqui a 5 anos, né, com o Consorx operando, o que você acredita que vai ser, que você vai olhar para trás e falar, realmente deu certo? Vai ser o volume vendido ou a qualidade da jornada do cliente? Na verdade, os dois, e vou olhar também as pessoas que conseguiram realizar o projeto, realizar um sonho, realizar efetivamente o uso do dinheiro. Uhum. Isso vai ser para mim fenomenal, saber quantas pessoas foram contempladas, quantas pessoas tiveram a jornada dentro da Consorx e ter esse feedback de todos esses clientes. Para mim, os clientes vão falar para mim se funcionou ou se não funcionou ao longo do tempo. Legal. E a gente vai fazer de tudo, se esforçar para entregar a melhor experiência para o cliente. E não é só, você falou, né, tem um ponto importante, né, da tecnologia, Block BR apoiando vocês com a infraestrutura, com a tecnologia, mas o propósito de você ajudar as pessoas a construírem patrimônio, com certeza ele é grandioso, né? É assim, eu me emociono, né? Só não choro. Pode chorar. mas eu me emociono quando eu vejo realmente que eu fiz diferença na vida de alguma pessoa. Seja de qualquer forma, ou tirar essa pessoa do aluguel, ela está comprando a casa própria, ou tenho, por exemplo, clientes muito bem sucedidos que eles construíram com o dinheiro do consórcio. Isso é muito bom, é gratificante para mim. Você sabe que elogio e obrigado ninguém fala, né? Mas só de ver os projetos acontecendo, né, das pessoas que estavam na cabeça e a gente conseguiu, com bom planejamento, estar executando isso daí, já é muito gratificante e isso vai dizer se a Consorx funcionou, se ela é um case de sucesso. Então, e uma coisa que a gente vê, né, que é importante, né, empreender naquilo que você acredita é o que vai trazer o gás para você acordar todos os dias, né, e construir uma empresa para poder agregar valor na vida das pessoas. Com certeza, com certeza. Essa é a ideia, esse é o propósito. A gente está ainda escrevendo algumas linhas sobre, né, a nossa missão, mas eu acredito que vai ser isso daí mesmo. Legal, E algumas coisas dessa missão já está saindo aqui no Block BR Insights. É isso aí. É isso aí. Se você chegou até o final desse episódio, mais uma vez eu te convido para você se inscrever no nosso canal, Block BR Insights, aqui no YouTube. E também lá no Spotify, avalie o nosso programa com 5 estrelas. E para isso você precisa escutar ao menos um episódio. E compartilhe também o Block BR Insights com mais pessoas, porque esse episódio eu tenho certeza que vai ajudar a impactar muitas pessoas. E para as pessoas te encontrarem, qual é a sua rede social que você mais usa? Onde que elas podem te achar para, de repente, até iniciar a construção desse projeto futuro com você? Ótimo. Você pode entrar no Google e colocar Faria Consórcios, no plural, que vocês vão ter o meu LinkedIn, vai ter meu Instagram e outros, meu site. E aí vocês podem mandar mensagem, pode ficar à vontade, tirar as dúvidas. E vamos fazer desse cenário de crédito uma coisa prazerosa para todos os clientes. É isso aí. E todas as informações relacionadas à Consorx vão estar aqui na descrição desse episódio. Seja muito bem-vindo ao Block BR. Obrigado, Eric, pela sua participação. Valeu, viu? Valeu, até mais. Até mais. Tchau.